Gravando. Ah, não, então tá. Se entregou, porque é o seguinte, redação que é entregada com atraso, gente, ela não vai, eles não ficam esperando, né? Terminou de corrigir a redação, né? Eles passam para o próximo tema, tá? O que eu vou fazer é pedir, eu vou marcar uma data para que eles possam pegar as redações, algumas redações que possam ter sido entregues, né, depois, para corrigir, para vocês não ficarem com o texto sem corrigir. Mas, mas se você não entrega no dia, não é certeza que vai voltar, ok? Deixa eu ver aqui então. Tá, mas de qualquer forma eu vou saber, porque nenhum dos dois, nem o Rafael nem o Matheus, me deu o retorno que eu queria a respeito de em que pé que estão as redações. Particularmente o Rafael, eu vou ter uma conversa séria, porque assim, eu gosto muito do trabalho dele, mas né, se eu pergunto uma coisa, eu quero resposta, ainda mais quando eu chego na sala de aula e as redações não foram entregues, né? Chance. É, ok. Então, mas assim, é, 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 então é isso, tá, gente? Porque às vezes você entrega depois, aí você precisa, se tiver alguma excepcionalidade, alguma coisa, você precisa me falar, porque aí eu aviso para o corretor, porque o corretor passou aquele tema, a correção daquele tema, ele não vai voltar nele mais, ele vai para a próxima atividade. Tá certo? Beleza? É, mas o que eu quero é que vocês façam todas. Então, né, de vez em quando o corretor tiver um pouco mais folgado, o que é difícil, mas às vezes pode acontecer, eu falo, ó, volta nas outras propostas, né, porque alguns alunos entregaram depois e tal. Isso não quer dizer que é para você atrasar, tá, gente? Porque se acontecer isso, aí fica uma coisa chamada desorganização. Aí depois quem vai reclamar é você mesmo, tá? Então, vai lá. Queridos e queridas, vamos lá. Tá, mas então a minha urgência é falar diretamente com o Rafael, já que ele não me respondeu a mensagem que eu mandei para ele. Tá certo. Ah, tá. Chance, me conta o seguinte, então, queridos e queridas. Vocês entregaram a redação do Priquito, do autismo, 2 semanas atrás. Na semana passada, vocês. Não, mentira, na semana passada, eu não falei para vocês entregarem na sexta-feira, dei até a segunda desta semana para você entregar lugar de fala, não foi assim? Certo? Porque nós fizemos a aula na sexta-feira e tinha muita coisa para falar, e aí eu dei alguns dias para vocês terminarem ou refazerem, ou, enfim, pensarem a redação de uma outra forma. Tema mais complicado, mais difícil, não é verdade? Certo? E aí vocês entregaram na segunda-feira lugar de fala, e hoje vocês estão entregando a do simulado, que é sobre bullying. Certinho? Tá tudo certo? É isso mesmo, né? Então tá. Então hoje a gente já vai para o nosso quarto tema do semestre, certo? Estamos indo para a quarta semana e quarto tema. Porque a gente tem que, né? Gente, eu acho que, assim, eu vou ter que começar lá para novembro, dezembro, eu vou começar a ter que inventar tema, tipo assim, os esquilos são marsupiais, né? Porque tanto de tema que a gente vai ter feito, a proposta do tema do simulado já está na plataforma. Tá, já tá sim, tá sim. Na verdade, eu acho que eu postei eu postei, não postei, Léo? Eu postei, tá? Tá lá. Postei na semana passada, tá bom? É o tema de bullying. É porque às vezes você olha, às vezes tem a aula, e a aula, a discussão foi sobre o lugar de fala. Mas aí você tem que entrar lá para ver quais os materiais estão lá, porque aí está lá, lugar de fala, a aula gravada, mais o quê? A proposta de redação do simulado, tá bom? Então, chance. Vamos lá. É, Gente, mas assim, tá, muita gente parece que não entregou a redação ainda. Tá, ficou pesada essa semana, 2 redações, mas porém, semana passada você não entregou. E eu ainda falei para você, gente, posso botar na segunda, na sexta, vocês me garantem que vocês entregam a redação do simulado? Vocês falaram, beleza, beleza.
Então, eu quero essa redação até o final do dia, tá? Beleza? Até o final do dia, coloca ela lá. Tá bom. Então, vamos lá. Meus queridos, deixa eu explicar umas coisinhas para vocês aqui. Eu tinha marcado a aula sobre o rede de ódio para a semana que vem. Tinha marcado? Sim, né? Tá, vou fazer uma coisinha. Nós vamos adiar em uma semana essa aula. Por quê? Vou explicar para vocês já já. Mas é porque nós vamos fazer uma coisa que vai precisar de duas partes, tá certo? Ah, eu vou começar a fazer uma coisa hoje que eu vou explicar para vocês, e aí vocês vão entender direitinho, né, por que, que eu vou precisar adiar. Mas então tinha ficado para o dia, olha só, rede de ódio, peraí, dia 4, hoje, hoje é dia 28, né? 28, 4, tinha ficado para o dia 4. Rede de ódio está disponível na Netflix, ok? Está disponível na Netflix. Tá. Estava marcado para o dia 4. Então, a aula foi para o dia 11, tá? Então, deixa eu marcar aqui também. ESMA Centro, rede de ódio. Dia 11 de setembro, que nossa senhora. Vou falar de rede de ódio no 11 de setembro. Uia! Credo! Que coisa mais sintomática. Socorro! Então, no dia 11 de setembro, rede de ódio. Tá, o rede de ódio, gente, como eu tinha falado, como eu tinha comentado com vocês, eu quero pegar a análise do filme e pensar em várias possibilidades temáticas. É claro que eu não tenho como. Alguns dos temas que envolvem rede de ódio, como o discurso de ódio na internet, vocês inclusive já fizeram, né? Alguns outros temas, como fake news e tudo mais, vocês já fizeram outras vezes também, tá certo? Eu vou tentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar rede de ódio, pensar nas possibilidades de temas e as possibilidades de abordagens, tá certo? Vou criar uma frase temática com cada uma dessas abordagens, tá certo? E vou focar na elaboração de uma proposta sobre uma abordagem que ainda não foi trabalhada, né, e que seja possível ser feita a partir do Rede de Ódio como repertório sociocultural. Vai ser a partir do Rede de Ódio também que eu vou começar a trabalhar com outros gêneros. O nosso mês de setembro vai ser um mês em que eu vou trabalhar com vocês com outros gêneros. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: eu já fiz essa pesquisa lá na Unidade Sul ontem, e agora eu preciso saber de vocês, vão colocar aí no chat para mim os vestibulares que vocês irão fazer fora Enem. Eu já, ó, se você for fazer, tá, não vou falar os que já estão aqui não, porque eu quero ver até se tem muita gente. Então, se você for fazer outra coisa fora Enem e que você não conheça muito bem a redação ou não saiba se a redação é igual à do Enem, coloca qual que é esse vestibular que você vai colocar aí. Você vai fazer. Tá. Beleza, já está aqui. Beleza, já está aqui. Já está aqui. Nossa, calma. UFO, beleza. O FUVEST está aqui, o Unicamp está aqui, FUVEST, Univangélica está aqui, Unirv, Unirv eu vou falar com vocês 10 minutos sobre o Unirv, porque a Unirv é ridícula. Ela é tão ridícula que ela fica difícil, a Unirv. O NB, beleza, o Nesp, beleza, o UFO, beleza, o FT,
Unifimes. Nossa, onde que é essa Unifimes? UFO. Tem mais de uma pessoa na Unifimes. FUVEST, UFO, UFO, UEMA. O EMA é Maranhão, ô Milena? Nossa, eu vou ter que fazer uma pesquisa grande aqui, porque vocês vão fazer um veste tour danado, hein? Meu divino Pai Eterno. O FMS Trindade. Essa. A Unifimes é Trindade? Ah, tá. A UFT, pessoal colocou o UFT, o UFT é a mesma coisa do Enem. Eu vou olhar. Algumas outras aqui também devem ser igual ao Enem, mas eu vou olhar. Essa Unifimes é Mineira e Trindade. Ah, tá. FUVEST. O que é o Unifor? Onde que é isso? O EG já está aqui. O UEM. Alguém colocou esse UEM? Não, colocou não. Onde que é o UEM, gente? A Unifor Fortaleza, tá? E o UEM? Maringá. Fortaleza. Beleza. Tá, joia. Ah, estadual de Maringá, já tá. É estadual de Maringá? Ok. É. Bom, a boa notícia é que tem algumas aqui que eu conheço muito bem. Unicamp, Unesp, UF, UNB, FUVEST, UEG, e Evangélica, e Unirv, tranquilo. As outras eu vou pesquisar. Porque aí o que eu vou começar a fazer, meninos? A partir dessa aula do Rede de Ódio, eu vou começar a colocar para vocês as possibilidades de outros gêneros. E aí eu vou mostrar para vocês, né, como que de repente surge a proposta da Unicamp a partir de outros gêneros, né, as particularidades da Unirv, né, coisas dessa natureza, mas focando muito nos gêneros. Por quê? Porque para você que não vai fazer Unirv, não tem interesse em saber da Unirv especificamente, certo? Agora, se eu pegar algumas características da redação da Unirv que podem te ajudar em qualquer confecção de texto, em qualquer produção de texto, isso pode ser útil para você, tá certo? Além do mais, você pegar esses outros gêneros te ajuda a criar mais estratégias de construção argumentativa, porque você vai, inclusive, começar a perceber a diferença do texto dissertativo que você vai fazer, seja no Enem, seja num outro que não tenha dissertação modelo Enem, mas que seja uma dissertação também, você vai começar a ter mais conhecimento para fazer esse tipo de diferenciação. Né? Por exemplo, o texto dissertativo ou o texto de opinião, mas que não pede proposta de intervenção, como é que você faz a conclusão dele? Certo? Qual é o nível de diferença no que se refere à autoria entre, por exemplo, uma dissertação típica do modelo Enem, uma dissertação da UNB e um artigo de opinião? Então, tudo isso vai ajudar vocês demais, vai ampliar demais o leque de vocês. Esse vai ser o nosso mês de setembro, tá? A partir do dia 10 de setembro até o começo de outubro. Voltou outubro, quando a gente encerrar essa parte, aí a gente vai forever Enem até o fim dos tempos, tá certo? Tá? Mas aí a gente vai ter esse momento para você treinar, para você se orientar, porque obviamente com esse tanto de vestibulares aqui, gente, o que eu vou fazer algumas coisinhas um pouco mais específicas, mas eu vou fazer uma orientação geral dos gêneros trabalhados ou do estilo de redação trabalhado nesses vestibulares. Mas aí, obviamente, que você que vai fazer o Unifor, né, você vai procurar as provas direitinho para ver como que aquilo que eu falei cabe na redação da Unifor, né? Aí vai ser o trabalho que você vai desenvolver para a sua especificidade. Eu vou dar as orientações gerais e algumas especificidades que forem necessárias,
dependendo do vestibular. Tem vestibulares que eu tenho que fazer isso, né? Eu preciso que você entenda qual que é a da dissertação da FUVEST, certo? Eu preciso que você entenda, porque ela é uma dissertação diferente da dissertação do Enem, certo? E pelo que eu vi, muitas pessoas vão fazer FUVEST, então eu vou focar muito nisso. Só que eu vou focar em todas as outras também, né? A partir dos gêneros que são pedidos, tá bom? Beleza, então, meninos. Então, já tenho tudo que eu preciso aqui para montar esse mês de setembro e começo de outubro para vocês aqui, certo? O que eu acho que vai ser muito, muito, muito bacana. Acho que vocês vão aprender muito e vai ajudar muito vocês, até mesmo no Enem. Por quê, Raul? Eu vou fazer só Enem. O que me interessa saber de crônica? A prova de linguagens pede gêneros. A prova de linguagens pede característica do discurso e característica dos gêneros textuais. Certo? Você entender bem como que funciona, de repente, um artigo de divulgação científica ou uma crônica, vai te ajudar até nas questões objetivas. Tá bom? Beleza? Uma coisa que eu queria saber de vocês. Quem dá aula de interpretação de texto para vocês? É o Rafael? Sim. Alguém falou, mas eu não conseguia entender. É o Rafael, né? É o Rafael. O Rafael trabalhou com vocês já uma coisa chamada distratores? Ainda não? Tá, beleza. Tá. Eu vou ver com ele quando que ele vai trabalhar distratores, porque quando ele for trabalhar distratores, eu vou ver se eu consigo casar, né, essa coisa dos distratores quando eu estiver trabalhando com esses outros gêneros. Porque aí eu vou, quando estiver falando, por exemplo, de artigo de divulgação científica, além de explicar como que é o tipo de texto, com gênero textual, eu vou mostrar como que pode cair também na prova de linguagens, nas questões objetivas. E aí seria legal que você já conhecesse o que são os distratores, né? Vou ver com ele isso, tá bom? Massa. Chance. Então tá. Muitos projetos, gente. Não vão trabalhar demais esse semestre. Ah, Maria, vocês estão animados, né? Acho bom. Deixa eu botar bem grande aqui. Rafael, corretor, e Rafael, professor. Ou seja, meu almoço vai ser com os Rafael hoje. Vai lá. Então, tá. Na sequência aqui, então, a aula dia 10. Meninos, eu falei para vocês seguirem 3 páginas no Instagram? Falei ou não? 3 páginas de repertório sociocultural? Falei não? Porque vocês sempre têm essa fome, né, de indicações e tal. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Tem 3 páginas e eu vou explicar para vocês basicamente como que elas fazem. Uma é uma das maiores páginas de cinema, né, do Brasil no Instagram, chama-se Cinema com Crítica. O que é legal lá? Ele pega, né, nos stories e no feed, ele faz textos, resenhas, críticas a respeito dos filmes, das séries, dos documentários que estão sendo lançados e de filmes, né, clássicos também, que ele vai e revisita, e ele faz um texto crítico, ele faz um texto de resenha e faz uma avaliação. Certo? Ele fala sobre o que é, aí você já pode, inclusive, pensar, isso aqui é legal para repertório sociocultural num tema tipo assim, certo? E aí você pode, ele fala onde você encontra esses filmes, esses documentários e tudo mais. Então, uma página que, para repertório sociocultural, vale muito a pena. E essas outras 2 que eu vou indicar para vocês também, né, também estão dentro dessa mesma perspectiva, só que algumas especificidades. Uma é o Quarenteners. Quarenteners é aqui de Goiânia, né? Inclusive de um amigo meu que é professor de redação, certo? Ele é um cinéfilo, apaixonado por cinema, por literatura, por séries e tudo mais, e ele fez um formato muito interessante. Ele faz as resenhas de filmes, as resenhas de séries, as resenhas de livros, né? Faz a sinopse, você vai saber sobre o que é a história, sobre o que discute, né, tal, faz a avaliação, e nos stories ele está fazendo o seguinte: quando tem um filme, alguma coisa assim, tal, que ele vai colocar no story, e se for alguma coisa que ele percebe que é legal para Enem, ele coloca filme tal, repertório sociocultural no Enem, e coloca tipo os temas,
né, nos quais isso aí pode ser usado como repertório, tá? Tá? Esse é o Quarenteners. E o outro é uma página com a qual eu colaboro, chamada Literamas. Literamas é, como o próprio nome indica, é sobre indicações e resenhas de livros, tá certo? Então você tem, e aqui tem uma coisa interessante, além das resenhas de livros e tudo mais, né? Eu vou, aliás, eu tenho que fazer uma coisa para eles hoje. Tipo, vou colocar tudo aqui agora, tá? É, então, além das resenhas de livros e tudo mais, das indicações de livros, a gente ainda está fazendo muito essa coisa das, das, das homenagens a escritores, por exemplo, aniversário, centenário, isso é uma coisa que o Enem gosta muito, essas datas comemorativas de escritores. Então, você vai ter essas informações, é centenário da Clarice Lispector, não sei o quê, papapá, 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 certo? E aí tem informações, tem as obras e tudo mais, isso te ajuda também no que se refere a repertório para a prova de linguagens, além da redação, tá certo? Então, as 3 páginas, se você tiver com o seu celular aí, já começa a seguir agora, para você não esquecer, tá? Essa de cinema, que eu falei que é uma das maiores do Brasil, é de um cara lá do Maranhão, chama Cinema com Crítica, vou colocar aqui agora para vocês, Cinema com Crítica. Essa do meu amigo que é professor de redação e que está colocando os stories com repertório sociocultural é a Quarenteners. E essa, da qual eu participo, que tem essas indicações de livros e essas homenagens aos escritores, né, em suas datas de aniversários, centenários, né, enfim, né, 50 anos do livro clássico tal, certo? Essas coisas que o Enem gosta muito, essa é a Literamas, tá bom? Se tiver com o celular aí do lado, gente, já segue para você não esquecer, tá bom? Cinema com Crítica, Quarenteners e Literamas. A Annelise já segue o Quarenteners. Annelise, quando são as aulas do Rafael? Como assim? Não, não entendi a pergunta. É, já se. Tá. Você é o novato, é verdade. Que dia que é a aula do Rafael com vocês, gente? Segunda. Na segunda-feira, tá certo? As aulas do Rafael são na segunda-feira. Você não assistiu nenhuma segunda ainda, Briquito? Bora acordar cedo! Annelise, você já percebeu, você já viu quando os quarentenas colocam lá, você já acompanhou algum story que eles colocam esse negócio do repertório sociocultural? Você já viu isso lá? Ou você só entra, você não acompanha os stories deles? Se não acompanhar, acompanhe, que sempre está tendo isso. Tá bom? Esses tempos para trás, inclusive, eles fizeram essa coisa de repertório sociocultural com o próprio Rede de Ódio. Beleza? Então, tranquilo. Então, a aula marcada, vestibulares de vocês, tá? Tá. Então, uma dica, tá, gente? Veja o feed, mas acompanhe os stories, porque, por exemplo, no Quarentena, eles colocam esse negócio do repertório nos stories, tá? Beleza. Tá, meninos, deixa eu já colocar aqui para vocês aqui, ó. No dia 9 de setembro, na quarta-feira, sem ser dessa semana. Não, daqui a 3 semanas ainda, né? É isso? Não, daqui a 2 semanas. 2? 2, né? Daqui a 2 semanas, um pouquinho menos de 2 semanas, nós vamos retomar o atendimento personalizado. Beleza? Aí eu vou esperar mais uns dias, né? E aí eu vou já fazer aquela sequência que eu fiz e já te avisar quem é na semana do dia 9,
nas 2 primeiras semanas aí, né, quem serão os periquitos, as pessoas. Lembrando que a minha prioridade sempre é para quem está fazendo todas as redações, certo? Lembrando que a minha prioridade sempre é para quem está fazendo todas as redações. Léo, eu vou perceber, eu vou dar uma olhada para ver se ficou alguém de fora, mas uma das minhas preocupações foi pegar todo mundo que tinha feito todas as redações, ou pelo menos quase todas, e atender no primeiro semestre. Então, agora a ideia é exatamente chamar o pessoal de novo, tá? Então, por exemplo, você vai ser chamado de novo em breve. Beleza? Chance. Então tá. E eu vou pegar como referência, gente, as 2 primeiras redações desse semestre, porque eu quero, né, ver como é que vocês voltaram das férias, tá certo? Como é que vocês voltaram das férias. Tá, então isso. Acho que agora fechou. Fechou. Então tá, queridos, deixa eu explicar para vocês o que a gente vai fazer. Olha só. Eu disse para vocês que no dia 11 a gente começa a trabalhar com vários temas a partir do Rede de Ódio e eu vou aproveitar o Rede de Ódio para ir para outros gêneros e contemplar aí esses vários vestibulares que vocês irão fazer, certo? Beleza. Antes disso, eu quero fazer uma aula pegando um grande tema. O que é essa coisa do grande tema? Isso é uma coisa que quando a gente voltar, eu vou fazer isso novamente, eu vou pegando, né? Porque a ideia é que agora que a gente já trabalhou mais os aspectos técnicos, o que a gente vai fazer é ir reforçando essas questões técnicas de projeto de texto à medida que a gente vai analisando textos em cima dos temas com os quais nós estamos trabalhando, certo? E pegando esses grandes temas e esmiuçando as possibilidades de abordagem desses temas. Tá certo? Então, tipo assim, o que são os grandes temas? Os grandes temas são, por exemplo, saúde pública, né? Saúde pública envolve várias coisas. Vamos pegar, por exemplo, eu posso pegar o tema como um todo, né, os desafios da saúde pública no Brasil contemporâneo, certo? Mas eu posso pegar uma coisa específica que envolve a questão da saúde pública, que tenha impacto sobre a saúde pública. Por exemplo, violência no trânsito, certo? Violência no trânsito tem um impacto direto na saúde pública, certo? Eu posso pegar a questão da segurança alimentar ou da má alimentação do povo brasileiro, né, como um aspecto de saúde pública. A questão da obesidade infantil como um problema de saúde pública. Tá certo? Então, quer dizer, a questão das novas doenças, das doenças da contemporaneidade, que além de ser um tema de zeitgeist, ainda é um tema de saúde pública. Me lembra uma coisa, eu comentei com vocês esse ano já, quem foi aluno meu em outros anos deve se lembrar, mas esse ano eu já comentei o que é um tema de zeitgeist, ou não? A palavra, não que eu me lembre, não que eu me lembre, não que eu me lembre. Tá, para as pessoas que já foram meus alunos, coloca no chat aí, ou se quiser falar no microfone, né, o que você entende por tema de Zeitgeist. A palavra está aqui no chat, neste momento. Tema de Zeitgeist. Os meus velhos de guerra aí, me ajuda aí. O que é um tema de Zeitgeist? Alguém vai falar? Alguém está escrevendo? Depois eu comento, Rafa, porque agora senão vai perder a sequência aqui. Acho que é um tema com problema amplo. Vamos lembrar, gente. Vou pensar aqui, ó. Vou colocar aqui no coisa, tá? No chat. A palavra Zeitgeist. Ela vem do alemão espírito
da época. Beleza? Quando eu falo de temas de Zeitgeist, são esses temas que envolvem valores e comportamentos típicos da nossa época. Beleza? Então, por exemplo, quando eu faço uma proposta de redação sobre a ansiedade como uma das principais doenças da contemporaneidade, né? A depressão como uma das principais doenças da contemporaneidade, certo? E eu coloco para vocês que esses temas são temas, sim, de saúde pública, porque são problemas para a saúde pública, certo? E, ao mesmo tempo, são temas de Zeitgeist, é porque ansiedade e depressão são características que foram potencializadas por nosso estilo de vida no mundo contemporâneo. Então, a correria, né, a tecnologia, o imediatismo, a competição, tudo isso que forma o nosso Zeitgeist, o espírito de nossa época, né, contribuiu para que essas coisas fossem potencializadas, essas doenças fossem potencializadas no momento em que vivemos. Então, temas de Zeitgeist tem a ver com isso. Tem a ver, então, com o espírito da nossa época. Coisas que, assim, não são necessariamente coisas que a gente estaria discutindo 20 anos atrás, mas que tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo, porque o mundo que a gente está vivendo hoje tem algumas coisas que não tinha 20 anos atrás. Exatamente. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês. A questão da ansiedade e da depressão como 2 das principais doenças do século XXI. Me ajuda aí. O que mais, pelo que você entendeu desse conceito, seria tema de Zeitgeist? Não, porque nós não estamos falando de comportamentos e valores. Nós estamos falando de um episódio. Tá certo? Pensa o seguinte, Zeitgeist, nós estamos falando do comportamento e valores. Nazifascismo não é novidade. Não é novidade. Nazifascismo, se você falar de neofascismo, beleza. Neofascismo, tudo bem. Mas nazifascismo, não. Beleza? Discurso de ódio nas redes sociais. Completamente tema de Zeitgeist. Isso é uma coisa que acontece hoje. Tá certo? A influência da mídia, sim. Mas que tipo de influência e de que mídia, né, para ficar mais específico? Mas se a gente está falando de influência midiática, por quê? Porque a mídia, ela já existe desde ali, né? Desde muitas décadas atrás. Né? A gente está falando aí de indústria cultural, e a gente vai ter que falar um pouquinho hoje. Temas de Zeitgeist, vamos ver aqui, representatividade LGBT. Isso tem mais a ver, Brenda, com os temas de inclusão, que é outro tema outro grande tema do Enem, né? A ideia de inclusão. Mas não deixa de ser Zeitgeist, porque a discussão sobre isso é mais contemporânea, tem a ver com os nossos comportamentos atuais, certo? Cancelamento na internet é um tema de Zeitgeist, cancelamento nas redes sociais, muita gente colocou. Fake news, cyberbullying, tudo isso tem a ver com o tema de Zeitgeist. Raul, basicamente, pega Black Mirror, que a gente está falando de Zeitgeist. Exatamente. Tá? Essa bipolarização política, apesar dela parecer nova, ela não é. Vamos pensar que o mundo, né, estava bipolarizado desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando nós bipolarizamos o mundo. Agora, o que essa bipolarização política fez no que se refere à questão de, quando a gente bota a internet no meio, aí sim, tá certo? Síndrome do pensamento acelerado por causa do uso de celulares e tablets. E isso é super Zeitgeist. Síndrome do pensamento acelerado por causa do uso de celulares, tablets. Gente, quer dizer, nomofobia, não homo, nomofobia é um tema de Zeitgeist pra caramba, certo? Todo mundo sabe o que é nomofobia? Sim? Não? Se alguém não souber, pode colocar aí. Não, beleza. Não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim. Tá. O Léo falou ali, ó, o medo de ficar desconectado, o medo de ficar sem o celular. Essa é uma fobia nova, gente. Essa é uma fobia dos nossos tempos.
né? Essa ansiedade quando você está longe do seu celular. Tem gente que fica desesperada se o celular some de 5 minutos, certo? Isso é a nomofobia, tá certo? Exatamente. Então, esses temas são temas de zeitgeist. E eles comprometem outras questões, como a gente está vendo. A questão da própria saúde mental das pessoas, né? Então, nós estamos também no que se refere à saúde pública. Então, gente, esses temas grandes, aí alguém colocou a questão da representatividade LGBT, que, de certa forma, é um tema de zeitgeist, sim, certo? Mobilização virtual, você está falando mobilização no sentido de manifestos, de campanhas de solidariedade, sim, também é uma coisa que tem uma tendência, né, a partir do momento em que a gente está falando de internet. Se a gente está falando de internet, gente, o que a gente faz pela internet, a gente fatalmente está falando de zeitgeist. Tá? Então, você começa a pensar, violência. Violência é um grande tema? Você tem violência urbana, você tem violência no trânsito, você tem lugar de fala, é um tema de zeitgeist. É um tema social, né? Mas não deixa de ser uma coisa que envolve o zeitgeist, o espírito da nossa época. Beleza. Tá certo? Mas que tem a ver também, igual representatividade LGBT, tem a ver também com inclusão, que é outro grande tema. Beleza? Então tá. Violência nas redes sociais, né? Aí vem discurso de ódio, vem cyberbullying, né? Violência nas escolas, certo? Né? Então, quer dizer, é um grande tema que tem várias ramificações, certo? Eu estava falando de inclusão e exclusão, de tolerância e intolerância. A utilização da tecnologia e internet como ferramenta de controle e monitoramento social faria parte disso? Exatamente. O Igor está perguntando aqui, ó, a utilização da tecnologia e internet como ferramenta de controle e monitoramento social faria parte disso? Sim, gente. Esse é basicamente o tema de 2018 do Enem. Isso significa que o Enem pode pedir temas relacionados à nossa contemporaneidade e ao espírito de nossa época, ou seja, temas de zeitgeist? Sim. Tá bom? Beleza? O acesso, não necessariamente. Né? Por quê? O acesso à internet, ou acesso a qualquer coisa, está falando mais de inclusão. A discussão é mais sobre inclusão do que propriamente sobre... Né, geralmente, quando é zeitgeist, o trem é ruim. Geralmente, quando é zeitgeist... Por isso que eu falei, pensa em Black Mirror. Zé. Não deixa de ser. Perguntar se o tema que envolve a falta de leitura, que inclusive é um tema que eu apostei muito no ano passado, e em breve a gente vai retomá-lo, certo? Raul, por que você apostou tanto no tema leitura no ano passado? Ué, porque tudo que eles colocavam no site do INEP, na página do INEP no Instagram, envolvia leitura. Certo? E eles, todo ano, eles fazem isso. Eles colocam alguma campanha, alguma coisa, e depois eles colocam o tema na redação do Enem. Ano passado é que eles não fizeram isso. Certo? No ano que caiu a questão das redes sociais, o tanto de coisa que eles colocaram de fake news e de internet na página do Instagram, do INEP e no site, foi uma coisa de doido. Eu até falei que se não fosse leitura, ia ser fake news. E foi fake news deles, né? Eles cometeram a fake news, que eles colocaram tanto a questão da leitura que simplesmente, no final da hora... lembro disso, aquela aula foi mágica. Obrigado, eu gostei daquela aula também. Nós iremos repetir a dose mais para perto da nossa maratona. Tá bom, meninos? Então, só para você entender, gente, né? Às vezes um tema não é só um tema de zeitgeist, ele é outras coisas, ele é um tema de inclusão, ele é um tema que envolve saúde mental, envolve, né, a nossa relação com a tecnologia, mas é só você entender o conceito, tá bom? O conceito de um tema de zeitgeist é um tema que envolve coisas, comportamentos, valores, situações que são características do nosso modo de vida, na contemporaneidade, na sociedade tecnológica. Beleza? Tá certo? E geralmente isso vai ser visto de uma forma mais crítica. Geralmente de uma forma mais crítica. Tudo bem? Então vamos lá.
Então, você tem essa quantidade de grandes temas, e um grande tema, gente, que a gente tem que prestar bastante atenção, porque o Enem ainda não explorou isso o suficiente, e a qualquer momento ele pode explorar, e aqui eu estou falando de Enem, mas isso que a gente vai começar a fazer agora vai te ajudar com repertório para tudo quanto é vestibular, em que alguma coisa semelhante a isso venha a cair. Porque a quantidade de repertório sociocultural que vocês vão começar a engolir hoje e vão terminar na semana que vem, vai ser assim, pra você ficar tonto. Quer que você fique tonto. Que acabar a aula, você fala assim, nossa senhora, que tanto de coisa. Beleza? Então, bora. Um dos grandes temas, gente, dois grandes temas, infância e juventude. Certo? A infância já foi contemplada num tema, né, lá em 2015, quando se perguntou, 2014, quando se colocou a questão das campanhas publicitárias voltadas para o público infantil. Certo? Então, como que as campanhas publicitárias, como que a propaganda pode, na verdade, afetar as crianças? Certo? Então, ali você pega o seguinte: se estamos falando de crianças, atenção para essa dica. Se estamos falando de crianças, nós estamos provavelmente discutindo como problemática em uma redação de Enem ou de vestibular a situação de vulnerabilidade da criança em relação a alguma questão. Tá? Se o assunto for criança, for alguma coisa da infância, a grandíssima possibilidade é que a discussão proposta esteja envolvida com uma problemática que envolva a situação de vulnerabilidade das crianças em relação à aula. Em relação aos jovens, gente, esse leque se amplia um pouquinho mais. Em relação aos jovens, eu posso sim ter uma abordagem que coloca nossos jovens, nossos adolescentes, numa situação de vulnerabilidade, certo? Por exemplo, a questão da violência sexual familiar, né? Adolescentes que sofrem violência sexual dentro de casa, certo? A questão da violência contra os jovens, né? Os jovens são hoje, né, um maior percentual de pessoas que são assassinadas, certo? Então, quer dizer, então você tem uma possibilidade de abordagem desse jovem vítima da tecnologia, né? O que vai trazer mil ansiedades, e enfim, tal, não sei o quê. Mas você tem uma outra possibilidade, que é o jovem como protagonista social. Então, gente, nós vamos trabalhar nesse grande tema que eu selecionei para vocês, que é a juventude, nós vamos trabalhar essas duas possíveis abordagens. Uma, a questão da situação de vulnerabilidade do jovem na sociedade contemporânea, e aí nós vamos pensar nos possíveis temas que podem vir disso aí. E o outro, que é hoje, a gente vai trabalhar esse jovem como protagonista social. Tá certo? Para isso, eu vou fazer uma longa história com vocês aqui, que a gente tinha que ir até tipo 2h30 da tarde, mas não tem jeito. Então, vamos tentar pegar o máximo. Eu fiz um materialzinho para vocês, porque eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo, certo? Fiz um materialzinho com muitas referências que pode ajudar você nesse processo, tá bom? Deixa eu compartilhá-lo aqui com vocês. Mas antes eu preciso, na verdade, pegá-lo aqui e abri-lo. Só um segundo. Jovens. Jovens 2020, material de apoio. Tá indo, tá, gente? Só abrindo aqui os documentos. E tema juventude e contestação. Pronto, deixa eu voltar aí para vocês. Beleza? Share. Aqui estamos.
Meninos, vamos pensar aqui o seguinte, então, né? A ideia é essa abordagem de colocar o jovem como um protagonista de seu tempo, um protagonista da sociedade, um agente de transformação, tá certo? Então, né, a ideia aqui é exatamente pegar essa questão de como que esse jovem, né, hoje, no século XXI, ele pode ser um agente de transformação. Como que ele vai fazer isso? Raul, tem um pouco de Zeitgeist aí, não tem? Claro que tem, certo? E de onde vem essa questão do jovem e essa relação, gente, entre a juventude e a ideia de transformação social? Porque sempre que a gente pensa em um grupo que supostamente seria o responsável maior responsável pelas transformações sociais, a gente pensa que os jovens estão envolvidos nisso. Especialmente a partir de meados do século XX. Antes, não. Antes vão ser os burgueses, aí antes vai ser outra classe social, antes vai ser mais, né? Quer dizer, porque quando a gente pensa, por exemplo, em termos de século XIX, a gente fala das revoluções burguesas, certo? Mas nunca se parou para pensar até essa época no jovem como esse agente de transformação. Por quê? Porque essa identidade do jovem, gente, ela é uma coisa recente. Ela é uma coisa que surge principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos entender aqui uma questão, gente. Eu coloquei aqui, ó, o título do material: Jovens, Identidade, Papel Social e Desafios da Juventude no século XXI. Esse material é a primeira parte que está colocando essa ideia do jovem como protagonista. Na próxima semana vai ter o jovem na situação de vulnerabilidade. Então, vamos pegar aqui o seguinte: identidade do jovem. Gente, essa identidade, né? Olha só o que eu coloquei aqui no início. A identidade do jovem. A invenção da adolescência, sociologicamente falando, essa é uma aula de sociologia, essa é uma aula de história, sociologia, filosofia, história da arte e redação. E literatura. Vamos lá. Sociologicamente falando, remete ao pós-guerra. Ao pós-guerra, mas qual guerra? Pós-Segunda Guerra Mundial. Contexto em que o foco da família se volta mais aos filhos do que aos progenitores. E isso vai, né, desencadear o chamado baby boom. Vamos pensar aqui o seguinte: Raul, que história que é essa do foco da família ir mais para os filhos e menos para os progenitores? Vamos pensar o seguinte, gente. Nós vivemos a construção da família, né, do núcleo familiar, como uma célula social que vai ganhar imensa importância na organização social, especialmente a partir do século XIX, ali, né, em que você vai ter a família burguesa. Uma família burguesa que vai manter valores do passado dentro da condição de uma sociedade patriarcal. Então, quem era o foco? Quem era a voz? Quem determinava tudo, até o certo e o errado dentro de uma família? O pai. Tá certo? O pai. Então, o homem adulto manda. Certo? Se na falta do pai, a mãe, né? Na falta do pai e da mãe, o filho ou filha mais velho. Então, você percebe aqui o seguinte: a questão etária, ela às vezes suplantava até mesmo a questão de gênero. Apesar de uma sociedade patriarcal, né? Mas quem era responsável pela família era a pessoa mais velha, certo? Existe essa ideia do patriarcalismo ou do matriarcalismo, né? Ou seja, a pessoa mais velha tem mais experiência, portanto, ela tem mais responsabilidade, né? Mais maturidade e mais obrigações para com sua família. E com isso, também tem o quê? O direito de mandar e desmandar da maneira como bem lhe convier. Então, perceba que a questão etária é: quanto mais você for mais velho, mais você sabe. Ou seja, se você tem pouca idade, você não sabe nada. Então, você não tem poder de escolha, você não tem poder de voz, você não define nada. Certo? E isso foi assim até o século XX, gente. Né? Basta lembrar
muitas vezes, né, no final dos anos do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, muitos filhos jovens foram para as revoluções, foram para as guerras, né, principalmente quando a gente vai falando de guerras que envolvem questões nacionalistas e etc., muitas vezes orientados ou inspirados pelo pai, né? Ou pela terra pai, né? A pátria. Então, quer dizer, o foco não era nesse jovem, não era nessa criança. Duas grandes guerras mundiais na primeira metade do século XX, gente, fizeram o homem repensar essas coisas. Certo? Só na Segunda Guerra Mundial foram mais de 70 milhões de mortos, sendo que desses 70 milhões de mortos, mais de 40 milhões, quase 50 milhões, eram de jovens abaixo de 25 anos de idade. Certo? Então, isso gerou um trauma. Então, pensa essa questão, existe um trauma, né? Existe uma necessidade de valorizar mais os filhos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, gente, nós vamos entrar no que a gente chama de bipolarização do planeta. Porque os dois grandes vencedores da guerra, Estados Unidos e Rússia, que vai se transformar em União Soviética, certo? Vão dividir o mundo em duas áreas de influência, né? Grande parte do Ocidente vira a área de influência estadunidense, norte-americana, grande parte do leste europeu e parte do Oriente vira área de influência soviética. Beleza? Vocês conhecem isso aí. Isso vai dar origem a uma coisa que chama de Guerra Fria. Uma coisa, gente, que tanto o lado americano, né, o capitalismo norte-americano, quanto o socialismo soviético perceberam que tinha sido extremamente eficiente, né? Ambos esses lados perceberam o quanto a propaganda foi importante para, principalmente, o nazismo na Alemanha. A propaganda fez o povo alemão ficar do lado do Führer, inclusive não só aceitando, mas idolatrando, lutando e morrendo por ele. Então, quando você tem, né, dentro de uma guerra fria, um inimigo que não é inimigo, mas é inimigo, e que, obviamente, está lutando com você pelo poderio, pela hegemonia mundial, eu preciso garantir que as minhas áreas de influência estejam comigo. É aí que você vai ter Estados Unidos interferindo em tudo quanto é país, você vai ter guerra do Vietnã, você vai ter os Estados Unidos interferindo nas ditaduras da América Latina, né? Para garantir que, politicamente, todos os países sob a influência norte-americana permaneçam sendo capitalistas. Principalmente depois que você tem um probleminha, né? Depois a gente conversa. Peraí, gente. Meu raciocínio. Então, você vai ter aqui uma situação em que eu quero manter a minha área de domínio. Principalmente que em 59 tem a Revolução Cubana em plena América, né? América Central. Então, os Estados Unidos vão ficar com cada vez mais medo, né, da possibilidade da influência comunista, né, dentro da sua área de influência. E aí você vai ter todos os processos de interferência, né, de caça aos comunistas e aquelas coisas todas, beleza? Do lado de lá da cortina de ferro, gente, nós vamos ter uma outra situação. Que outra situação? Uma situação também, né, eu preciso que não só a Rússia, mas todas as repúblicas da União Soviética, ou seja, os países que foram cooptados pelo socialismo stalinista, certo? Países que nem eram comunistas tiveram que se tornar, né? Países que eram separados tiveram que se juntar, certo? Como aconteceu com a Tchecoslováquia, por exemplo, certo? Então, do lado de lá também você vai ter uma propaganda muito forte sobre um Estado que é o Estado pai e que vai cuidar de todo mundo e aquela coisa toda, tá? Na propaganda soviética não foi tão forte, não foi tão, digamos,
tão bem sucedida quanto a propaganda capitalista. Posso conceituar e definir bem os conceitos da Escola de Frankfurt na esquisita propaganda. Completamente. Tá certo? Completamente. Inclusive, a gente vai chegar na Escola de Frankfurt já já. E aí, então, você vai ter, né, o resultado da propaganda capitalista vai ser um resultado mais eficiente do que o resultado da propaganda socialista. Tanto que você vai ter muita gente na cortina de ferro tentando ter um estilo de vida ou fugir para o Ocidente. Claro que outras pessoas não, outras vão amar o Estado e vão, né, ou fingir que amam e tudo mais. Mas você vai ter uma quantidade muito maior de revoltas acontecendo sob o espectro da influência socialista do que sob o espectro da influência norte-americana capitalista. Por quê? Porque o capitalismo passava para a gente uma sensação de liberdade, enquanto o socialismo era visivelmente repressor. Certo? Então, quer dizer, qual foi a grande inteligência do capitalismo? Criar uma sociedade capitalista de consumo tão vasta, tão que vendia tanto a ideia do sonho por meio da aquisição das coisas, que a gente acreditou nisso como sendo o nosso estilo de vida e nosso sonho de vida. Certo? E isso, a partir principalmente do final da Segunda Guerra Mundial, gente, vai ser alicerçado e completamente disseminado pelo que os Estados Unidos vão fazer no que se refere à prestação de o quê? De produtos culturais. Certo? Produtos culturais e produtos de consumo. Os produtos culturais via cinema, via literatura, a televisão que surge no início dos anos 50 e vira o fenômeno das famílias e o grande sonho de consumo das famílias pequeno-burguesas. Certo? Né? A moda. Então, tudo isso que Adorno e Horkheimer vão chamar de indústria cultural vão ampliar a influência norte-americana dentro de uma perspectiva capitalista de consumo. Certo? Tem uma reportagem da BBC que revela o aumento da popularidade de Stalin devido aos livros literários trazerem seus feitos. Certo? Trazerem seus feitos. É uma forma de propaganda, né? Você cria lá, né? Você pega lá os escritores ou pessoas que vão ser pagas pelo próprio Estado, né, ou que vão, né, conseguir facilidades dentro do próprio Estado, dentro daquela hierarquia super ferrenha que era, né, na época do stalinismo, e você vai ganhar benefícios se você escrever uma bela história em que o grande herói é o Stalin. E isso vai servir como o quê? Como propaganda. Certo? Claro. Gente, é claro que todo regime que quer ter hegemonia precisa ganhar a admiração de seus seguidores. Porque a pior coisa que pode acontecer para quem quer hegemonia é ser questionado ou revoltas internas. Então, a melhor maneira disso é gente, a propaganda, ela vai ser o pão e circo do século XX. Tá certo? Beleza? Então, dentro dessa perspectiva, né, Adorno e Horkheimer vão falar a respeito da indústria cultural. Minha pergunta é, já tiveram aula de indústria cultural esse ano? Já tiveram aula de indústria cultural esse ano? Não, ainda não? Ainda não, não, não. Tá. Quem dá sociologia para vocês é quem? O Dumas? Dumas, né? Beleza. Bom, ele vai dar, com certeza. Com certeza ele vai dar indústria cultural. Né? Mas, assim, muitos de vocês já tiveram aula de indústria cultural. Quem nunca teve aula de indústria cultural, basicamente é o seguinte, meninos. É a maneira como, né, esses dois filósofos alemães, o Adorno e o Horkheimer, eles vão nomear a indústria cultural exatamente em cima dessa produção em escala industrial de elementos culturais para fazer a cabeça das pessoas, principalmente na indústria norte-americana. A indústria do cinema, a indústria da música, a indústria da moda, certo? É a indústria cultural. E isso, né, gerava uma satisfação dessa população que ficava felizinha de viver no mundo capitalista em que eles podiam consumir as coisas, certo?
Só que isso não vai ser por meio apenas da propaganda, né, que vai mostrar o aspirador de pó que a dona de casa vai querer. Vai ser criando, inclusive, gente, vozes e identidades. Vozes e identidades. Mas essa matéria não é minha, eu estou só passando por ela. Mas eu tenho um negocinho, eu tenho um PDF, eu tenho um, como é que chama aquele negócio? Um PowerPoint. Eu posso agregar para vocês aqui, tá? Vou ver. Porque eu não quero meter o bedelho na matéria do periquito. Gente, eu tenho um negocinho no repertório sociocultural que eu fiz ano passado, tem uma parte lá de indústria cultural. Eu vou anexar nesse material de jovens aí como um anexo, tá bom? Então vai lá, olha só. Então, veja bem, o que aconteceu? Nós temos esse foco voltado para os jovens. A necessidade de se fazer filho, né? Quando a guerra acaba. Primeiro, a euforia da volta à paz e da volta para casa. Os soldados voltam para casa, gente, cheios de amor para dar. Né? E, ao mesmo tempo, esse trauma dos milhões de jovens mortos. A gente precisa de o quê? De uma explosão de bebês. É o chamado baby boom. Então, a quantidade de jovens, de crianças que vão nascer no período ali, final da Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, é uma coisa de doido. Quem vão ser esses indivíduos? As crianças pré-adolescentes e adolescentes e jovens adultos dos anos 50 e 60. E vai ser exatamente nesse momento em que a indústria cultural está em seu auge, que o capitalismo de consumo norte-americano está em seu auge. O que o capitalismo de consumo precisa, gente? Que mais pessoas tenham voz de consumo. Tem muitos produtos para serem lançados, tem muita coisa para vender, tem muita coisa para expandir. Não pode ser apenas o que é do gosto do pai a ser vendido. Então, você vai ter um incentivo dentro do próprio sistema, das propagandas, dos programas, dos filmes, das músicas, o incentivo às mulheres e aos jovens para eles, o quê? Terem opinião, terem voz. Raul, você está dizendo que as conquistas dos jovens, das mulheres e, posteriormente, né, dos negros, dos homossexuais, tudo isso, na verdade, passou por muito um processo de influência da indústria cultural? Sim. Não quer dizer que essas identidades não tenham realmente sido construídas por uma questão também de luta, como uma questão também ideológica, certo? Mas o fato de precisar de um mercado consumidor mais amplo, de mais gente dando opinião e mais diversidade de gostos para ter maior diversidade de produtos, também vai ser fundamental, certo? Então, olha só, a indústria cultural estabeleceu a relação entre identidade e consumo, criando um estilo de vida jovem. Tá certo? Por quê, gente? Nem roupa para adolescente existia. Música para adolescente não existia. Estilo de vida adolescente, ou você era criança ou você era adulto. Certo? Então, quer dizer, você vai começar a ter esse tipo de estímulo que vai ser catapultado, que vai ser catalisado por esses veículos da indústria cultural. Por exemplo, o garoto de 16 anos chega lá no cinema e vai ver um cara que se veste de forma diferente dele, né? Mas que tem mais ou menos a mesma idade dele, só que esse cara é o protagonista da história, ele é um adolescente na história, ele não é compreendido pelos pais, ele vai se juntar aos amigos que passam pelos mesmos problemas de incompreensão, e ele vai olhar para aquilo e fala, gente, esse aí sou eu. Então você começa a criar as identificações. Aí esse menino sai do cinema, no dia seguinte ele já está arrumando o cabelo dele com esse tupete, ele já quer comprar uma jaqueta e ele quer comprar uma calça jeans. Por quê? Porque é isso que o ídolo dele, que falou aquilo no cinema, que representou aquele papel no cinema, está usando. E aí você vai ter a influência desses ídolos dos anos 1950. James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe.
Certo? Por quê? Porque eles vão ser a voz desse jovem que até então não tinha voz. Em um veículo de comunicação de massa, um veículo de cultura popular, que é o cinema, que à época era dos mais poderosos, dos mais amplos, certo? E aí você vai ter a criação, inclusive, não só de uma voz, mas de um estilo. Interessante observar. Interessante observar. O James Dean, por exemplo, gente, nesse filme que está aparecendo aqui, ele vai ser, o papel dele é Jim, né, o nome dele é Jim, ele vai ter um problema, vários problemas, ele vai se apaixonar por uma menina, vai ter um melhor amigo, que é um menino super carente, super abandonado pelos pais. Então, essa configuração de filme de adolescente surge aí. E o filme se chama exatamente aquilo que pelo qual vai ser conhecida essa geração. O filme se chama Rebelde Sem Causa. Porque esse tipo de voz e de identidade do adolescente vai começar a criar uma barreira entre o adolescente e os pais. O adolescente, quando ele adquire voz, ele adquire vontade, ele adquire opinião, então ele passa a contestar. E é a partir desse momento que ele não vai obedecer 100% a esse pai. E aí esse pai vai falar o quê? Vai virar para a mãe e falar: olha o que esse menino virou, um rebelde sem causa, a culpa é sua, que não dá limite. Certo? E por que sem causa? Porque, uai, menino tem tudo, tem casa, tem comida, tem não sei o quê, tem papapá, 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 e tá reclamando da quê? Né? E assim surgem esses clichês todos, né? Surgem os estereótipos das identidades juvenis, certo? E aí, então, você tem, né, James Dean, Marlon Brando, né, que, na verdade, teve uma longa carreira e foi um ator dos melhores que já pisaram na Terra, certo? Aqui ele jovem, na época que ele fez O Selvagem, né, que ele fazia um rapaz, um motoqueiro, rebelde, tá certo? E o ícone feminino da época, Marilyn Monroe, certo? Vou passar mais rápido porque eu tenho que chegar na parte aqui para poder passar a primeira parte para vocês, né? Senão não dá. Na música, gente, Elvis Presley. Vale lembrar que o rock se transforma na música dos jovens. Aquele ritmo acelerado, aquela postura mais extravagante, né? Os movimentos de Elvis Presley mexendo a pelvis na televisão, tudo isso vai atrair muito o jovem, né? Que vai começar a achar, que inclusive vai começar a descobrir, inclusive mais mesmo a sua sexualidade, né? A questão de achar as coisas sensuais, de querer ser sensual, certo? E obviamente que nós temos algumas coisas também, né, gente? Por que Elvis foi o grande nome do rock nos Estados Unidos? Porque na década de 1950 você ainda tinha leis de segregação racial nos Estados Unidos. O rock para valer vai surgir nas tavernas e nos clubes que eram frequentados por negros, certo? Por quê? Porque o rock ele é uma derivação do blues. Só que você vai ter nomes que são negros que vão, sim, alcançar sucesso, mas nenhum como o Elvis, porque o Elvis era branco, né? Tem um momento de contracultura que tá, vamos chegar lá, tá certo? Nós estamos ainda nos anos 50. É importante salientar que o rock tem suas origens no blues e mesmo no country. Boa parte dos roqueiros fundamentais era negra, mas com a ascensão da classe média branca no pós-guerra e a persistência do racismo nos Estados Unidos, nomes como Little Richard e Chubby Checker não alcançaram a mesma fama do branco Elvis Presley, certo? Então, um comentário social aí para ver como que muitas das coisas também eram fruto de problemas raciais na época, né, de preconceitos. Aqui você tem uma foto do Little Richard, né? O Little Richard que morreu este ano. Essa lenda do rock morreu só agora, em 2020. Tá certo? No Brasil, a bossa nova vai encarnar esse ideal de juventude bem brasileiro, bem carioca, né? Nós temos aqui uma foto de 1958 com João Gilberto e Tom Jobim ainda bem jovens, no ano em que eles lançaram o álbum Chega de Saudade, que vai ser o álbum fundamental, né, da bossa nova, como esse elemento cultural que vai identificar muitos jovens com um estilo de vida mais suave, né, mais praiano, bem carioca, né? Até hoje, essa ideia de suavidade carioca e tudo mais, com musiquinha de bossa nova, até hoje, aquele cara das novelas, o Manuel Carlos, coloca nas novelas dele. Sempre tem as fotos do Rio de Janeiro,
as imagens do Rio de Janeiro nas aberturas, e música bossa nova, e sempre tem uma Helena que mora no bairro do Leblon, né? É sempre assim. Mas isso começa com esse ideal juvenil da bossa nova, tá certo? Na literatura, gente, o grande nome é, sem dúvida, J.D. Salinger e Jack Kerouac, que vai ser influenciado pelo J.D. Salinger. Quem foi meu aluno no segundo ano sabe da minha paixão por Apanhador no Campo de Centeio. Apanhador no Campo de Centeio, gente, é considerada a primeira obra a dar voz de protagonista a um adolescente em conflito. Você já tinha tido adolescentes antes como voz? Tinha. David Copperfield, Huckleberry Finn, né? Mas a primeira vez que esse adolescente, ele conta a história como adolescente e como mentalidade de adolescente. Enjoado, cheio de instabilidades, cheio de dúvidas, cheio de oscilações de humor. É a primeira vez que isso acontece. Então, a primeira voz real, né, vai ser aqui com o personagem Holden Caulfield, né, de O Apanhador no Campo de Centeio. Aqui você tem o Apanhador no Campo de Centeio e a reprodução da figura do personagem principal, que é o Holden Caulfield. Na moda, gente, olha só como o estilo, inclusive na moda, né, já está se identificando com aquele público, né? A popularização da calça jeans e da jaqueta de couro. Gente, isso virou um ícone tão grande da juventude que hoje em dia, se seu avô aparece de calça jeans, você vai lembrar, mas tá todo jovem, hein? Por quê? Começou aqui, ó. Tá certo? E a televisão, o grande veículo da indústria cultural, por sua característica abrangente e por se tornar o sonho de consumo da classe média, né? Saudades do meu segundo ano. Oh. Né? Então, o que era a televisão, gente? Era o entretenimento para toda a família. Oh. Né? Aí aparecia o Elvis rebolando a pelvis aqui, ó. Aí a mãe tampava o olho dessa menina e esse menino ficava com essa cara aqui, ó, falando, nossa, eu quero ser igual a ele. Você começa a ter essa divisão dentro da própria família daquilo que é, né, voltado para os adolescentes e aquilo que os adultos acreditam que não seja bom. Isso, então, vai gerar o quê? O início de um conflito geracional. Tá certo? Esse conflito geracional, gente, vai ser a aquisição de voz por parte dos jovens e essa aquisição de voz vai trazer questionamentos. Esses questionamentos vão explodir nos anos 60. E aí eu coloquei aqui alguns elementos dos anos 60 que mostram esse jovem empoderado buscando ser protagonista da sociedade que ele quer transformar. Certo? Então, os jovens, movimento de contracultura, né? Nos anos principalmente de 1968 e 1969, os jovens como protagonistas das contestações e das transformações sociais. E aí eu coloco aqui para vocês a Primavera de Praga, essa foto, né, tirada durante a Primavera de Praga. O que foi isso? Os jovens estudantes de Praga, na então Tchecoslováquia, vão sair às ruas durante 7 meses, certo? Enfrentando, às vezes, já teve muito confronto, teve muita gente que morreu, certo? Teve muita bala, certo? Mas chegou um ponto em que as manifestações simplesmente não acabavam. E aí os soldados começaram a se recusar a atirar nos jovens. Esse é um desses momentos. Os jovens em cima do tanque, certo? Do carro lá do exército, né? E do tanque, e os soldados sem atirar neles. Certo? Então aí você começa a perceber a força transformadora ou contestadora da juventude. Maio de 68. Essa foto ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é o prêmio do jornalismo nos Estados Unidos. Certo? Uma multidão de jovens foi para a rua, primeiro contra os gastos, contra o corte dos gastos, né, com a educação. Depois virou uma revolução cultural, contra preconceitos, contra o conservadorismo, contra o fechamento da Cinemateca de Paris, que é onde os jovens intelectuais gostavam de ir para discutir filmes e discutir política, certo? E de repente estava todo mundo na rua. Maio de 68 em Paris. Lidar por quem? Estudantes, jovens. Passeata dos 100 mil, em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro.
Esse carinha que está falando aqui, com o dedo, com a mão assim, é o Vladimir Palmeira, um dos principais, se não o principal, líder estudantil que nós tivemos, né, nesse período no Brasil, certo? E, gente, a passeata dos 100 mil foi o auge de um ano de 68 extremamente conturbado, né? Que você teve muita violência por parte da polícia, muito confronto entre manifestantes e policiais, teve inclusive assassinato, uma morte de estudante, esse é um fato histórico, né? A morte do estudante Edson Luiz, né? E culminou aí com a passeata dos 100 mil. Esse ano foi um ano tão conturbado em que a juventude queria tanto acabar com a ditadura que no final desse ano o Costa e Silva vai fazer o quê? Assinar o AI-5. Um livro que conta essa história de uma forma perfeita é esse aqui, ó. 1968, o ano que não terminou. Tá? Do Zuenir Ventura. No Literamas, a página, uma das páginas que eu pedi para você seguir, tem uma resenha minha desse livro. Tá? Dá uma olhadinha lá depois. A obra de referência para compreender esse período da história brasileira e a participação dos jovens nesse processo. Gente, precisamos ir até 5 minutos, tá bom? Aguenta aí. Woodstock, né, gente? O que o Woodstock representou de 15 a 18 de agosto de 69? O rock, coisa de jovem. O movimento hippie, coisa de jovem. A negação dos valores da sociedade burguesa contra a cultura. As experimentações, sexo, drogas, rock and roll, e o protesto contra a guerra do Vietnã, a favor da paz, contra os preconceitos, contra as discriminações, todo mundo junto, fedido, sem banho, no meio desse tanto de gente aqui. Certo? No Brasil, a era dos festivais. Os festivais, gente, eram um momento de expurgo, era um momento de exorcismo dessa juventude que não queria se calar, né? E que torcia para essas músicas como se fossem verdadeiros hinos de batalha. Em 1968, você vai ter exatamente o terceiro Festival da Canção, em que Geraldo Vandré, né, lá no Maracanãzinho, vai cantar, né, o hino da época, que era Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, caminhando e cantando, todo mundo conhece, virou um símbolo contra a ditadura, vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E essa música acabou ficando em segundo lugar. Por quê? Porque, apesar de ser a favoritíssima do público, na hora, isso tem, né, documentos registrando, ligaram para a produção do festival, em nome de um general, dizendo que a música do Geraldo Vandré não podia ganhar. E aí o pessoal da produção chegou né, falou para os júris, não botem essa música para ganhar, ela não pode ganhar. E aí colocaram ela em segundo lugar. Certo? No mesmo ano de 68. Gente, para a gente finalizar, tudo isso construiu e deixou evidente o poder que os jovens têm de serem protagonistas da sociedade. As coisas vão mudar? Vão. Veio um período de ressaca nos anos 70 e veio uns anos 80 em que essas ideologias, essas lutas começaram a ficar esquecidas. Eu coloquei, anos 1980, o individualismo, a ambição, a AIDS, a sensação de estar sozinho, de não ter referências e a perda das ideologias. Tudo isso fez com que essa geração, que permanece influente na música, na estética e nos valores, até hoje a gente fala de anos 80, né? As séries que a gente vê são inspiradas em Stranger Things, é totalmente anos 80, né? E a coisa é totalmente anos 80, né? Mil coisas são anos 80, mas fora na questão social e política, essa geração foi vista como geração o quê? Perdida, sendo constantemente acusada de alienada nos anos 90. Né? E diante disso aqui, gente, nós temos grandes nomes aqui, né? Nós temos o Titãs em sua melhor fase, nós temos Paralamas do Sucesso na sua melhor fase, nós temos Legião Urbana, nós temos Cazuza, e Cazuza vai, né, mostrar, né, vai mostrar essa ressaca ideológica, né, na música Ideologia, em que ele diz
que meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Isso é 1987, certo? Isso é 1987. A geração mais livre e que não ficava calada quando via coisa errada, esses jovens eram foda. Na verdade, os 80 foi mais ou menos. Tá? Os anos 60 foram bem mais porrada. Eu sou um pré-adolescente dos anos 80, né? Eu via a gente muito mais como assim, ficava curtindo dor de cotovelo e achando que o mundo era muito injusto dentro de casa, mais do que agindo. Bem mais do que agindo, certo? Então, gente, depois você vai ter os anos 90, você vai ter o fim da Guerra Fria, o início da aldeia global, né, e o início da internet, trazem um novo sopro de otimismo. E os jovens experimentam um novo tipo de hedonismo, né? Prazer pelo prazer de viver, marcado pelas festas de música eletrônica em ambientes abertos. Então, existe aqui uma liberdade política, o início da internet, uma nova voz para os jovens em um novo mundo. Né? A foto icônica do Muro de Berlim, em que o pedaço do muro cai e o soldado lá do lado oriental está lá, né, vendo o muro cair. E aqui, uma rave na Bahia, com a galera dias e dias no meio da lama, e com trancinhas e rastafares e afins. Tá certo? Aqui, gente, eu coloquei para vocês essa ideia da importância dos jovens nessas transformações, tá certo? Não coloquei coisas mais atuais, mas na proposta, nos textos motivadores, estão, né, coisas mais atuais. Aqui eu fiz um apanhado de repertório para você entender a história da juventude, tá bom? Nos textos motivadores você vai ter coisas mais recentes, tá bom? Dá para considerar aquela tag atual, OK Boomer, como um tema de zeitgeist, já que esse conflito entre gerações é antigo? Eu não sei o que é esse OK Boomer, não. Tá, deixa eu só mostrar aqui, então, para vocês a proposta, para a gente poder ir embora. Gente, num tema como esse, o que é importante salientar? Primeira coisa que eu fiz, porque como a minha intenção aqui é te dar muita informação, então eu não fiz só 4 textos, eu coloquei um punhado de textos, vários textos, mas aqui muito mais com a intenção de também servir de repertório sociocultural para vocês, tá certo? Até a ideologia está ali. Então, coloquei bastante coisa. Tá? Bastante coisa. Aqui os rebeldes sírios, né? Os caras pintadas, 2013 no Brasil. Certo? Eu fiz um comentário sobre a proposta no final, mas eu criei uma frase temática modelo Enem para facilitar a sua abordagem. Não, gente, o que é isso? Está errado isso aqui. Oh, peraí, deixa eu mudar aqui. Ó. Peraí. Eu fiz isso, eu cometi esse mesmo erro ontem. Eu abri o coisa errado. Protagonismo juvenil e suas implicações nas transformações. Certo? Protagonismo juvenil e suas implicações nas transformações da sociedade. Temos aqui um assunto, temos a palavra de direcionamento, implicações e o contexto, que seria as transformações sociais. Tá bom? Esse material todo vai, o material todinho que eu mostrei para vocês agora vai, e eu ainda vou fazer um anexozinho lá da indústria cultural para quem quiser dar uma olhadinha. Tá bom? Tudo bem, queridos? Já peguei 8 minutos da vida de vocês, mas 54 periquitos ainda permaneceram aqui comigo. Massa! Tá certo? Tem muita referência ou não tem? Só aí, gente, tem 6 meses de coisa para você ler, para você buscar, para você ir atrás.
É verdade? Então, meus queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Bom final de semana. Peraí, que tem uma menina que tinha pedido. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Quem pediu para mandar uma mensagem para mim, manda pelo WhatsApp, como é que chama aquilo? Pelo Instagram. No Instagram é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. É meu nome. O Truran disse que essa aula poderia até virar um documentário. Você viu, Truran? Tá? Queridos, grande abraço, grande beijo, bom final de semana. Esse final de semana eu vou enfurnar no meio do mato, não estou nem acreditando. Nossa Senhora. Tchau, tchau.